Oi, meus amores! Continuando o nosso assunto sobre camada de ozônio e planeta Terra, hoje, que é dia 16 de setembro, a gente comemora o Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, tá? Esse dia foi dedicado para que a gente se conscientize da importância dessa camada e que a gente tenha cuidados com ela também. Aqui a gente pode ver uma figura representando a camada de ozônio. Ó. Essa partezinha branca que parece umas nuvenzinhas é a camada de ozônio que está protegendo a Terra dos raios solares. Quando os raios passam, eles passam mais fracos, mas acontece de eles nem passarem, eles batem e voltam. Então, hoje, dia 16, a gente vai dedicar a falar um pouco sobre a camada de ozônio. Infelizmente, é preciso a gente saber que há certos produtos no nosso dia a dia que acabam afetando a camada de ozônio. Esses produtos que destroem a camada de ozônio aos poucos tem o gás CFC. Então, esse gás CFC ele é venenoso para a camada de ozônio. Ele causa buracos nela. Vocês sabiam que esse gás CFC está presente em alguns aerossóis, tá? Alguns refrigeradores, ar-condicionados. Então, a gente tem que ter cuidado com esses produtos, verificar direitinho quando a gente comprar, para ver se eles não têm esse gás que causa danos à nossa tão preciosa camada de ozônio. Aqui é uma foto do nosso planeta Terra. Eu quero que vocês observem essa parte aqui mais azul escura. Isso aqui, gente, é um buraco que tem na camada de ozônio. Essa parte esverdeada e azul é a camada direitinho, a camada saudável. E aqui é um buraco que tem, ou seja, o sol aqui passa direto. Não tem a proteção da camada de ozônio. Essa imagem vai explicar bem melhor o que é a camada de ozônio para a gente. Aqui a gente vê o Sol e aqui a gente vê a nossa Terra como um guerreiro. Esse escudo é a nossa camada de ozônio. É o escudo de proteção. E aqui na imagem a gente vê que o escudo está quebrado, está danificado, está arranhado. E isso acaba que diminui a proteção da Terra. Então, por isso que a gente tem que cuidar desse escudo, para que a Terra fique protegida. E esse escudo, no caso, é a camada de ozônio. Aí a gente se pergunta, tia, o que pode acontecer se não houver a camada de ozônio? Podem ocorrer queimaduras na pele, ocasionando doenças graves como câncer de pele. As plantas vão deixar de nascer porque elas não suportam muito a radiação muito forte do sol. Elas gostam do sol, mas é o sol moderado. Sem a camada de ozônio, os raios solares são muito fortes e prejudicam também as plantas. E sem as plantas, a gente sabe que nós, seres vivos, também nos prejudicamos, porque as plantas são fontes de oxigênio, elas que produzem o ar que a gente respira, é fonte de alimento, é fonte de matéria-prima para construções, móveis e outras coisas que a gente usa. Então, se afetar as plantas, vai afetar todos nós. Fora que esses raios, eles descongelam as geleiras e quanto mais esse gelo derrete, com mais água o oceano fica. Então, o pobre do ursinho, ele fica sem casa, ele acaba não sobrevivendo porque ele está adaptado ao frio. E com a proteção da camada de ozônio, essa região onde ele vive não vai ser mais fria. Essa imagem eu quero que vocês observem que ela fala o seguinte: no momento em que o ser humano destrói a natureza, corta, queima, polui, faz tudo, ele não está só prejudicando a natureza, ele está prejudicando a si mesmo. Porque a gente precisa da natureza para sobreviver, a gente precisa das plantas, a gente precisa da camada de ozônio, a gente precisa da água limpa.
A gente precisa dos animais e quanto mais a gente maltrata a natureza, mais a gente se prejudica. Então, hoje também nós vamos falar de uma data muito importante. Nós vamos falar do Dia da Árvore, que é comemorado no dia 21 de setembro. Então, gente, a gente não pode deixar de falar das plantas e de sua importância para nós e para o planeta. As plantas, gente, elas são responsáveis por produzir o ar que a gente respira. Se a gente consegue respirar aqui no planeta Terra, é por causa das plantas que produz o gás O2, o oxigênio. Não tem na Lua, não tem em Marte, não tem no espaço. Fora isso, elas pegam o CO2, que é o ar poluído, o ar que é poluído pelos carros, pelas indústrias, e ela suga esse ar poluído e usa como alimento para ela, tá? E libera o ar que a gente respira. Olha só, ela filtra o ar, ela limpa o ar pra gente. Tá vendo como as plantas são importantes? Fora que as plantas também são fonte de alimento. Vegetais, frutas, verduras, legumes, tudo isso vem das plantas. E outra coisa muito importante, as plantas têm a ver com o clima. Se não houvesse plantas, nosso clima ia ser assim, quente, seco. Mas as plantas, elas deixam o ar mais úmido, elas deixam o clima mais fresco, elas ajudam o clima, tá? Então, a gente pode entender o porquê das plantas serem tão importantes. Existem várias outras coisas que as plantas fazem por nós e pelo planeta. Falando em plantas, vamos falar sobre árvore. Vocês sabiam que as árvores têm um ciclo de vida também? Porque são seres vivos, vocês lembram? Seres vivos têm um ciclo da vida, elas nascem, crescem, se alimentam, reproduzem e morrem. Então, aqui a gente vê um fruto, onde dentro desse fruto tem a semente, e que em clima e terra agradáveis, férteis, essa semente nasce, ela cresce, ela se alimenta e vai chegar um tempo que ela vai se reproduzir. Então, se reproduzir é ter filhotinhos, que são os frutos. Posso dizer que os filhotinhos das plantas são os frutos. Então, tá aqui. Aí, esse fruto novamente vai gerar outra plantinha nesse mesmo ciclo. Quero que vocês entendam também que, assim como nós, as árvores têm partes. Nós não temos cabeça, tronco, membros, não é isso? As árvores também têm suas partes. Quais são essas partes, gente? Vamos lá. Elas têm raiz. A raiz, gente, é responsável por fixar a planta na terra. E ela também serve de canudinho. Sim, é canudinho da planta para sugar nutrientes do solo, água, sais minerais. Então, a raiz tem a função de fixar a planta na terra e ser um canudinho para sugar nutrientes do chão. Ela tem também o caule ou o tronco, que é isso aqui que vocês estão vendo. O caule e o tronco, eles são responsáveis por manter a planta em pé. Sem eles, a planta ia estar caída no chão. Então, por isso da importância do caule e do tronco. Nós temos também a folha, que é outra parte da árvore. A folha, gente, é como se fosse o nariz da planta. O nariz serve para quê? Para respirar. Então, a folhinha é como se fosse o nariz da árvore. Ela é que faz a respiração da árvore, tá bom? Outra parte da planta é a flor. A flor, gente, ela é o órgão reprodutor da planta. É através dela que a planta vai ter os seus filhinhos, tá bom? Temos o fruto. O fruto, gente, ele guarda a semente. Então, ele protege a semente. E, por fim, as sementes. Elas que darão a origem a novas árvores, a novas plantas.
Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a importância de cuidar dos componentes do meio ambiente e quero ver as vivências de vocês, hein? Beijo, amores!